Olá, vamos dar início a mais um episódio da série Descomplica Varejo. Hoje falaremos de um caso real, um caso de uma hamburgueria, de um pequeno negócio na íntegra, a qual a gente vai usar exemplos das aulas anteriores, de margem, de markup, de despesas fixas, despesas variáveis e vamos acrescentar mais. Nós vamos acrescentar mais sobre lucro operacional, sobre margem de contribuição e sobre ponto de equilíbrio. Vamos ao exemplo. A hamburgueria do Eric é uma pequena hamburgueria que tem R$ 3.520 de faturamento. Fez um estudo, deu uma média de 3.520. A margem de lucro dele, que ele margeia os produtos, é 40%. E a despesa variável do Eric é R$ 891. Nós apuramos como? Ele tem R$ 4 por entrega, faz 164 entregas médias por mês, 656. Ele tem uma embalagem que ele gasta média R$ 50 por semana, mais R$ 200. E tem um desperdício, que deu um errozinho, nós já ajeitamos. O desperdício que ele tem com carne de média de R$ 35, vai dar uma média de 1% do que ele fatura. Ou seja, a despesa variável do Eric é R$ 891, que equivale a 25,32% sobre a venda do Eric. Vamos para a despesa fixa. Aqui tem uma particularidade. Os impostos geralmente estão na despesa variável. Porém, nesse caso aqui, é o MEI. Então é fixo. Todo mês o Eric tem uma taxa de R$ 50,90. E aí entra na despesa fixa. Aí ele tem aluguel, ele não tem aluguel porque está na casa dele. Energia dele dá em média R$ 150. Funcionário ele não tem, ele irmão dele, apura no final, divide. E uma manutenção que ele gasta em média de R$ 100 por mês. Gás, que ele gasta um bujão a cada 20 dias, que é R$ 65 o bujão na região dele, 65 dividido por 20 vezes 30. Ou seja, o mês do gás dele dá R$ 97,50. E prolabore, como eu falei, que é o salário dos sócios, o Eric e o irmão dele não tiram, eles só apuram o resultado no final e dividem o lucro. Então, a despesa fixa deles é R$ 398,40, que equivale a 11,32% sobre a venda. E eles têm uma receita operacional, que eles cobram aqui, eles pagam para o motoqueiro R$ 4 por entrega na despesa variável, porém aqui eles cobram do cliente, eles têm uma receita de R$ 3. Ou seja, 3 vezes 164 entrega, R$ 492, que equivale a 13,98% sobre a venda. Esses são os números do Eric: faturamento, margem de lucro, despesa variável, despesa fixa e receita operacional. É só isso que nós precisamos, ok? Para apurar o resultado da empresa do Eric. Para começar a entender e apurar o resultado, nós vamos começar pelo markup multiplicador, que é como o Eric hoje calcula o preço de venda dele. Então, o Eric sabe como é a fórmula dele. Qual é a fórmula do markup multiplicador? 100 dividido por 100 menos, despesa variável, imposto de saída e margem de lucro. No entanto, o Eric não tem imposto de saída, ele só tem despesa variável e a margem dele de lucro é 40%. Despesa variável dele 25,32%. Com mais de 40 dá 65,32. O que é 25,32, pessoal? É como eu falei aqui na primeira página, que 891,20 de despesa variável equivale a 25,32 sobre a venda. Ou seja, 25,32 com 40 de margem dá 65,32. 100 menos 65,32, 34,68. 100 divide 34,68, 2,88 de markup multiplicador. Ou seja, quando você vai formar um preço de venda com markup multiplicador, você pega o teu custo e multiplica pelo markup multiplicador, você forma a venda. Toda vez que um produto, o Eric chega, comprou toda a matéria-prima dele, ele faz todos os custos dele lá, ele só multiplica pelo fator 2,88 e ele forma o preço de venda. É assim que ele faz. Ele não fica fazendo essa conta toda vez, ele já tem o fator e ele só faz multiplicar. E aí a gente bota aqui na fórmula. Para achar o custo, a fórmula é a mesma. No entanto, nós fazemos diferente. Nós aqui não temos o custo. Pelo contrário, nós temos a venda. Então, o que a gente faz? Na matemática, quando uma coisa está dividindo, está multiplicando de um lado do igual, ela passa para o outro lado dividindo. Correto? Ou seja, o custo ficou igual ao preço de venda dividido pelo markup multiplicador 2,88. O custo ficou R$ 1.222,22.
que equivale a 34,72% sobre a venda do Érico, que é 2.520. O lucro operacional nada mais é do que a margem de lucro bruta menos a despesa operacional mais a receita operacional. A margem de lucro bruta ela é simplesmente a venda menos a despesa variável menos o custo, que equivale a R$ 1.406,58. Menos, eu ia botar um parênteses aqui, eu reajeitei, menos 398,40, que é a despesa variável, e mais a despesa operacional, ou seja, a despesa fixa, e mais a receita operacional de R$ 492, que o Eric cobra dos clientes dele R$ 3 por entrega. E aí, fazendo essa continha toda aqui, 1.406,58 menos 398,40 de despesa fixa, mais 492 de receita operacional, simplesmente dá um resultado de 1.518. Ou seja, esse é o resultado da empresa do Eric. Lembra que eu falei que o Eric não tem prolabora? Pois é, quando ele chega aqui, ele divide o lucro com o irmão dele. É assim que o Eric opera. Deixa uma parte capitalizando, ele tem lá a estratégia deles que não convém aqui, eu só estou mais para mostrar a conta para vocês aqui. Margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o preço de venda menos a despesa variável menos o custo. Então, essa é a fórmula da margem de contribuição. Então, eu botei aqui dentro de parênteses a soma de despesa variável com imposto de saída e custo. Como ele não tem imposto de saída, despesa variável com custo. Despesa variável com custo dele dá 2.113,42. O que é o custo? 1.222. O que é a despesa variável? 890 lá na frente lá. E aí, o resultado dele aqui, a venda menos a despesa variável menos o custo, dá R$ 1.406. Ou seja, a margem de contribuição dele é R$ 1.406, que equivale a 39,96 sobre a venda do Eric, de 3.520. Vocês notem que o lucro operacional e a margem de contribuição é muito próximo, tá? O que diferencia é que no lucro operacional entrou a receita operacional, só essa é a diferença. Ponto de equilíbrio nada mais é do que a despesa operacional, que é a despesa fixa, mais a receita operacional, dividido pela margem de contribuição. Ou seja, o resultado disso aqui, lembre que a receita é 492, é maior do que a despesa, ou seja, ficou um saldo de 93,60. 93,60 dividindo pela margem de contribuição. O que é a margem de contribuição dele? Eu não falei para vocês que é 1.406,58 e dá uma margem de 39,96 sobre a venda do Eric? Ou seja, 39,96% equivale a 0,3996. 93,60, que é a relação entre despesa e receita operacional, dividido por essa margem de contribuição, dá 234,23. Ou seja, o ponto de equilíbrio do Érico é apenas R$ 234,23. Note que nós falamos aqui de marcar com multiplicador para achar o fator. Nós pegamos a fórmula do preço de venda para achar o custo. Ela é invertida para achar o custo, porque já tínhamos o marcar com multiplicador. Nós fizemos o lucro operacional porque nós tínhamos a venda, a despesa variável e o custo. A despesa operacional e a receita operacional. Com todos esses dados, nós achamos o lucro operacional. Margem de contribuição nada mais é do que o preço de venda menos a despesa variável mais imposto de saída e o custo. E achamos também o resultado. E aí, o ponto de equilíbrio, que nada mais é do que a despesa operacional mais a receita, o resultado entre as duas, dividido pelo fator da margem de contribuição, ou seja, 234. Ou seja, o Eric só precisa vender 234 para ele não ter prejuízo. Essa é uma fórmula padrão, simples, objetiva, porém verdadeira do Eric apurar o negócio dele. Ele precisa ficar fazendo isso toda hora? Não. Ele já tem um fator, toda vez que chega uma mercadoria, o Eric faz os custos, como nós já conversamos, e multiplica pelo fator direto. E aí, multiplicando pelo fator, automaticamente ele sabe como é que ele deve trabalhar. E anota no caderno as despesas dele. Quando chega no final do mês, uma vez por mês, ele faz uma conta do montante. É assim que o Eric trabalha. E fica fácil. Ou seja, ele não precisa ficar fazendo fator, não sei o que, todo dia em cada composição de custo, formação de preço de venda. Ele vai só multiplicar pelo fator que ele já tem, mas essa apuração ele faz no final do mês, quando fecha o mês. Então, notem que
São bastante dados, só que o que nós podemos fazer aqui? Para te dar um exemplo real, se você pegar a sua calculadora agora e você somar o lucro operacional do Eric, 42,62%, com o custo de 34,72%, com a despesa variável de 25,32%, você vai notar 25,32%, mais 34,72% e mais 42,62%, ou seja, despesa variável, custo e lucro operacional, a soma das três, você vai notar que deu 102,66%. Por que não deu 100%, Roberto? Porque o que é 2,66%? Se você pegar a despesa operacional menos a receita operacional, que dá 93,60, certo? E dividir pela venda do Eric de 3.520, isso dá 2,66%. O que é o resultado do Eric? É simplesmente o fator da lucro operacional, custo. O que forma a composição dos 100% do Eric? Lucro operacional, custo e despesa variável. Ou seja, esse é o 100% do Eric. O que passa desse 100% é porque teve receita operacional na operação dele. É por isso que deu 102%. É isso, meus amigos. Se foi um pouquinho complicado, é porque neste momento eu precisava te explicar um pouco mais detalhado, tá? Porque no começo a gente realmente falou de uma forma muito simples sobre markup margem, mas eu quero te dizer que quem sabe como administra o seu negócio, como você se sente melhor é você. Você precisa entender como isso funciona para você, talvez aumentar o teu markup, talvez diminuir a despesa, entender ali por alto. Ou seja, talvez tu faça essa fórmula uma vez por mês, mas se sinta à vontade no seu varejo, tá? Aqui não tem dono da verdade, e sim estamos mostrando como são os caminhos contábeis, os caminhos legais do negócio. Porém, você pode usar o seu caminho, o caminho descomplicado, o caminho que a sua mente mentaliza melhor. E com esse seu caminho é que você vai ter o êxito. Porém, você precisa ter essa visão que eu estou te mostrando aqui, estratégica do negócio. No mais, eu espero ter contribuído. A nossa aula de Descomplica Varejo, nossa série Descomplica Varejo termina aqui por hoje, e nas próximas aulas nós acrescentaremos muito mais para o teu negócio, para o teu varejo. Até mais. Obrigado.